A disputa à presidência dos Estados Unidos, ela já começou com anúncios do governo Joe Biden falando sobre Bidenomics, ou a economia do presidente Joe Biden, e agora o foco está em conseguir votos, principalmente nos estados em que a decisão fica bastante acirrada. Alguns deles são os swing states, e são estados que vão mudar entre democratas que estão ligados ao Joe Biden ou aos republicanos que estão ligados ao Donald Trump. Donald Trump corre pela beirada, mesmo com muitos processos sobre ele, ele tem chances reais de ganhar a eleição e as coisas começam a ficar bastante mais complexas. O que a gente viu aqui nos últimos dias foi uma corrida para que os dois protagonizaram essa corrida, que é ao encontro das demandas dos trabalhadores, especialmente do setor de automotores, de construção de veículos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Outro tema que eu quero falar rapidamente é sobre o contrato de 70 milhões de dólares que a SpaceX, que é a empresa que lança aqueles foguetes para o espaço do Elon Musk, né, o controverso Elon Musk, fez com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos através, né, da empresa ou do setor do braço do Departamento das Forças Aéreas dos Estados Unidos, a Space Force. Tem até um seriado no Netflix para quem quiser ver como é que funciona essa iniciativa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mas quero comentar um pouquinho sobre isso, especificamente sobre a hipocrisia que circunda esse tipo de contrato. Elon Musk, que é alguém que por diversas vezes já colocou posições libertárias, já colocou posições de ultra livre mercado e tem sob suas costas milhões, na verdade bilhões de dólares que vem do governo dos Estados Unidos para continuar os seus empreendimentos. Eu sou Bruno Hemming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais, e eu quero falar, vou inverter um pouco a ordem e falar sobre esses contratos do Elon Musk com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Bom, para quem estuda um pouquinho mais a fundo, o que é o capitalismo, o que são as relações entre Estado e capital, a gente não pode nunca se enganar e achar que são coisas separadas. Capitalismo, Estado e mercado são umbilicalmente ligados. O caso do Elon Musk é mais um que se repete, como todos os outros, da relação, digamos assim, quase que carnal entre quem tem dinheiro e quem tem poder, ou, quando não, os dois são a mesma coisa. Esse é o mote do capitalismo. Elon Musk tem, dentro dos seus empreendimentos, como Starlink, tem como a SpaceX, entre outras empresas que ele tem, 4,9 bilhões de dólares em diversos tipos de incentivo, dos mais variados, vindo do governo dos Estados Unidos, desde os âmbitos mais ligados ao Estado, ou cada unidade federativa, que a gente pode dizer assim, dos Estados Unidos, até contratos com diversos órgãos e instituições do governo americano. Esse último agora que foi fechado tem como objetivo a construção, pelo que foi noticiado, de mecanismos de defesa aérea, ou antiaérea, como queiram chamar, ou o Star Shield, seria o escudo antiaéreo que vem dessa iniciativa do Elon Musk de mandar foguetes para o espaço, de fazer, mandar gente para diversos empreendimentos no espaço. Um dos objetivos do Elon Musk é mandar homens a Marte, né? Homens, mulheres, enfim. Quem tiver dinheiro para pagar, na verdade, esse tipo de iniciativa. Só que, como outras que o Elon Musk possui, né, as ligadas ao ramo de bateria, ou essa mesmo ligada à exploração do ambiente aeroespacial, há uma necessidade sempre de estar vinculado a projetos do governo. Porque é onde o dinheiro está, é onde não só a tecnologia, e o Elon Musk tem essa, digamos assim, essa vantagem, tem esse tipo de atributo que é realmente de colocar, ou de ter mudado o jogo na exploração aeroespacial. Ele fez isso com os lançamentos baratos dele e, claro, o governo se aproveitou disso, só que não tem como conceber que, mesmo ele tendo feito a inovação, ele tendo sido um player importantíssimo nesse setor, que ele consiga não mais ou fazer tudo pela iniciativa privada ou dispensar o dinheiro do governo. Muito pelo contrário, ele só chegou onde chegou através de isenções fiscais maciças e agora, para conseguir projetos de grande escala, para conseguir avançar nos seus objetivos, ele vai precisar sim do Estado, do dinheiro do Estado, da inteligência e da articulação que
diversos setores do Estado têm como esse, o Space Force, possui na exploração aeroespacial e para desenvolvimento de armas, né? Então sempre tem esse tipo de conotação bélica também, puxa para esse lado muitas das vezes, mesmo com todo aquele véu que encobre o Elon Musk de libertarianismo, de apoio às liberdades contra o Estado e fazendo críticas duríssimas, volta e meia a gente vai ver notícias dele fechando contratos e vendendo seus serviços para o governo. O Elon Musk, que em outro momento teve a oportunidade de ajudar, né, a Ucrânia para combater mísseis que vinham da Rússia, não fez, né? E ele joga espertamente com os dois lados. Joga com os Estados Unidos, vez ou outra faz críticas à Rússia, né, essas que vêm diminuindo de maneira drástica, né, e faz crítica às autocracias no mundo inteiro. Por outro lado, flerta com Putin, flerta com pautas que são mais conservadoras, enfim. O que o Elon Musk e o que ele busca, né, no sentido mais objetivo, é dinheiro. Então é por isso que a gente vê essas coisas acontecendo, que são coisas aparentemente contraditórias, discursos que são desconexos, mas não. Ele é um cara extremamente inteligente, extremamente capaz, e ele não dá ponto sem nó, né? Nunca vamos esquecer disso, não esqueçamos desse fato, e o que ele busca é recurso, dinheiro, prestígio, como todo bom capitalista. E agora a questão central do vídeo. A corrida nos Estados Unidos agora é focada na eleição presidencial que vai acontecer ano que vem, em 2024, final de 2024, em que Joe Biden, que é o atual presidente, ou o incumbente, né, vai se opor ao presidente Donald Trump. O Donald Trump, né, como eu comentei no início do vídeo, está enrolado em diversos processos judiciais. Um deles aí, que é o mais grave de todos, diz respeito à ocultação e à apropriação de documentos legais que ele fez, colocando esses documentos nas suas residências nos Estados Unidos para uso e consumo e proveito próprio. Esse processo ainda está se desenrolando, assim como outros, né, processos que ele tem nas costas, mas se a gente for colocar figuras que podem sim chegar lá e vencer a eleição, são esses dois, o incumbente e o desafiador. Bom, o que eles estão buscando agora? Eles estão buscando fazer um tipo de política que vá atender aos interesses da classe trabalhadora. Pelo menos é no discurso, né? Eles estão no discurso trabalhando em cima disso incessantemente. O Joe Biden lançou um slogan, né, falando sobre o Bidenomics ou Biden Economics, que seria a economia do Joe Biden, que olharia para questões ligadas ao meio ambiente e ao trabalho, ao trabalhador, ao bem-estar do trabalhador, aumento salarial, entre outras demandas que são muito mais ligadas aos ativistas das classes sociais mais baixas, ou à esquerda. O Joe Biden, ele é um democrata que de esquerda não tem nada, né? É um partido de direita, e o Donald Trump é do Partido Republicanos, que é agora, no atual momento, dos Estados Unidos, a extrema-direita. O que a gente pode tirar dessa situação? Né? O que foi que mais chamou a atenção? Joe Biden foi o primeiro presidente nos tempos modernos, ou na era moderna, a se juntar a uma linha de greve, ou um piquete de greve. Ele se juntou aos trabalhadores da UAW, né? Ou trabalhadores ligados ao setor, ao sindicato de trabalhadores do setor automotor, né? de construção de automóveis, Union for Automobile Workers. Esses trabalhadores faziam greve e, especificamente, ele foi a Detroit se juntar a essa linha, né, esse piquete de greve, numa greve contra a GM. Né? A resposta da GM foi rápida, ela tinha iniciativa de lançar, dentro também de uma iniciativa do Joe Biden, de reapropriar fábricas da China para os Estados Unidos, justamente para ir ao encontro dessa demanda de fazer com que a condição do trabalho melhore. A GM já lançou uma nota dizendo que não vai colocar fábrica nenhuma em lugar nenhum, ia fazer uma fábrica justamente de veículos elétricos. E guarda essa informação, porque isso está muito na disputa de narrativa entre esses dois. Né? O Donald Trump também foi a Michigan e ele vai se encontrar, se no momento que você está vendo o vídeo não se encontrou ainda, mas vai se encontrar no momento que eu gravo, com trabalhadores também ligados a sindicatos, não necessariamente que estão em greve, mas ele vai fazer um discurso que é pró-trabalho, pró-trabalhador,
mas que não se alinha ao que o Joe Biden tá falando, né? Qual que era a demanda, a reivindicação do Joe Biden, né? E só um parênteses aqui, se vocês lembram, num outro vídeo que eu falei sobre o discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU, vocês lembram que há uma iniciativa do presidente Lula, junto ao Joe Biden, de criar condições melhores a nível mundial para os trabalhadores, né? Também menos horas trabalhadas pelos trabalhadores, maiores salários, melhores condições, enfim. Tudo isso foi colocado pelos dois presidentes e o Joe Biden está se apropriando na sua campanha já iniciada para a presidência de 2024. E ele fez um discurso justamente falando sobre a transição energética que está em curso, a transição do modelo de automóveis movido a gasolina, combustíveis fósseis, para os que são movidos a carro elétrico. E falando que, mesmo com essa transição, vai tentar e vai conseguir fazer com que esses trabalhadores tenham emprego, tenham melhores empregos e que eles precisam de aumentos de salários substanciais e melhores condições de trabalho. Essa foi a fala dele no piquete, essa foi a tentativa dele de flertar com a classe trabalhadora dos Estados Unidos, e o Donald Trump fez um discurso falando que justamente o fato do Joe Biden apoiar veículos elétricos ou uma mudança na indústria automotiva vai levar fatalmente ao desaparecimento da indústria e dos empregos que nele estão contidos, nessa indústria está contida, justamente porque a indústria automobilística, assim como qualquer indústria complexa, tem uma rede de fornecedores de insumos e de pequenas empresas que são ali ligadas, até coligadas às vezes às grandes empresas, que vai suprir as demandas de um carro, né? Componentes que são mecânicos, componentes que estão ligadas aos combustíveis fósseis, à mecânica que precisa desse tipo de combustível para funcionar. O carro elétrico é um carro muito mais simples. Ele tem baterias, ele tem componentes eletrônicos e ele roda, né? Então precisa de poucas peças que são mecânicas de fato, né? São muito menos peças do que os carros movidos a gasolina ou combustíveis fósseis. E, obviamente, os trabalhadores das indústrias automotivas são trabalhadores que têm, né, vão oscilando de acordo com as suas necessidades ao longo do tempo e votando de acordo com pautas específicas e o momento histórico em que eles vivem. Votaram, por exemplo, né, trabalhadores ligados a essa indústria mais pesada, né, não só automotiva, mas outras, no Donald Trump, a gente vai chegar em 2024, mas no Ronald Reagan, na década de 80. E agora há essa briga narrativa entre os dois candidatos, Trump e Biden, justamente porque não há uma coesão entre os trabalhadores, na sua opinião, com pautas, por exemplo, como direitos civis, né, casamento LGBT e, claro, a questão ambiental, que é uma pauta super em alta nos Estados Unidos e que está colocada nessa disputa narrativa, nessa disputa de eleitores entre os dois candidatos. E vale destacar que a disputa também é nesses swing states aí, esses estados que mudam de opinião, mudam de candidato que eles fazem vencer nas eleições, e eles estão colocados, esses estados aí que vão ser alvo do assédio desses dois presidentes, candidatos a presidente, que fazem parte do Rust Belt, ou cinturão da ferrugem, né? Alguém pode traduzir assim bem fragilmente, né? Mas que são estados como Michigan, Ohio, Wisconsin, Pensilvânia, enfim, estados que têm essa tradição trabalhadora, essa tradição ligada ao operariado bastante forte, e é nesses estados que esses dois candidatos vão se focar. Alguns desses estados, eles foram com Donald Trump em 2016, quando ele ganhou da Hillary Clinton, e agora o Joe Biden, aliás, em 2020 o Joe Biden ganhou muitos desses estados, e o Donald Trump quer reverter de novo isso, quer voltar para si esses estados, a preferência do voto para si, porque ele sabe que ali ele pode ganhar. Nos outros estados dos Estados Unidos, né, que tem quase 50 estados, mais de 50 estados, né, há uma preferência muito mais demarcada, há historicamente padrões de votação muito mais delimitados, mas tem estados que têm uma mudança, que são pendulares nas suas preferências, e no caso aqui a gente está falando de um tema e de setores que vão muito no sentido de decidir
para que candidato vão votar e efetivamente decidir a eleição. O sistema eleitoral dos Estados Unidos não é como no Brasil, que a maioria vai vencer, né? Vão dar os seus votos enfim, ganha o candidato que tiver mais votos. Lá não. Lá você precisa ganhar o estado e não necessariamente a quantidade de votos que você tem no geral vai refletir os estados que você ganha. Você precisa ganhar mais estados e fazendo isso você tem os delegados daqueles estados e eles vão votar em você para você virar o presidente. Então não é raro ter presidentes que ganham a eleição com uma margem muito pequena de votação para si, às vezes isso até reflete uma votação que é díspare entre eles, e é dessa forma, né, indo nos estados e conquistando o eleitorado em cada estado, que eles têm que fazer a sua estratégia política, né? Bom, e aqui para finalizar, a gente tem que lembrar, né, e isso vai estar sempre nos vídeos aqui que eu vou falar, que nós estamos falando de um lugar que foi protagonista justamente na década de 80, com o Ronald Reagan, que eu trouxe aqui, de um desmantelamento sui generis do tecido industrial, né? Os Estados Unidos fez isso, mandou tudo para a China, mandou tudo para o leste asiático e fez isso para incentivar as empresas, os grandes conglomerados econômicos, a reduzirem os seus custos de maneira substancial e jogarem os seus papéis, né, os seus ativos no mercado acionário, para fazer com que os investidores, ao verem aquele custo diminuindo, investissem pesadamente e colocassem o seu dinheiro nesses papéis dessas empresas que fizeram um giro capitalista, se é que a gente pode dizer assim, de 180 graus na sua estrutura produtiva, na sua estrutura administrativa, gerencial, operacional, tudo isso. Então, a consequência desse movimento foi justamente o empobrecimento da classe trabalhadora, a diminuição da renda da classe trabalhadora, que agora sofre cada vez mais e de maneira bastante aguda os efeitos dessa destruição da qualidade de vida ou do American Way of Life, do estilo de vida americano, que esses dois candidatos dizem que vão resgatar, dizem que vão fazer mudar. O que está colocado, na verdade, é o paradigma de liderança internacional dos Estados Unidos, de liderança capitalista dos Estados Unidos, sendo alvo de discurso desses candidatos e de proposições para mudança. Basicamente, né, o que eles estão falando é que, no discurso pelo menos, né, e acredito que vai ficar por aí mesmo, é que eles vão romper com um tipo de liderança capitalista, um tipo de liderança na política internacional que privilegiou os Estados Unidos de maneira gigantesca. Eles vão mudar essa forma de liderar ou de ser hegemonia dos Estados Unidos. Eu acho que isso é bem difícil e o que eles estão prometendo não vai se verificar na realidade, porque é um rompimento bastante grande. Por outro lado, tem a China aí fazendo competição, outro paradigma que os Estados Unidos não teve até agora, outro tipo de adversário, podemos dizer assim, e que algumas coisas bem significativas vão ter que mudar por lá. O resultado, né, de toda essa contradição, de todas essas questões sensíveis, a gente vai precisar observar e precisar entender se os Estados Unidos têm realmente capacidade de promover esse rompimento, de mudar a vida da classe trabalhadora, porque se não mudar, coisas como a invasão do Capitólio vão se repetir nos Estados Unidos, porque elas são fruto de uma degradação do tecido social dos Estados Unidos e de uma revolta social gigantesca. E é por isso que as coisas estão do jeito que elas estão lá. E vendo isso, né, oportunisticamente, os candidatos se voltam a esses eleitores e prometem mudar a vida deles, prometem fazer novas políticas, prometem fazer novas intervenções. E, bom, enfim, vamos ver o que vai acontecer disso aí, né? Como eu falei, acho que não vai se verificar na realidade esse tipo de promessa, mas isso pode ter nuances, né? Pode ter questões mais aí complexas e complicadas para acontecer, e isso vai determinar com certeza o futuro da liderança dos Estados Unidos no sistema internacional. Bom, por hoje era isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau e um abraço.